Vamos para a última aqui, então. Fernando Bolsonaro sempre disse que o STF não deixou ele combater a pandemia. O que foi essa questão ao certo? Bom, vamos lá. Todos os sistemas políticos no mundo, eles têm níveis, né? Nós temos níveis de sistemas. Então, nós temos o nível... uma cidade grande como São Paulo ainda tem um outro nível, mas cidades normais você tem o nível municipal, o nível estadual, o nível federal, né? Então você tem executivo, legislativo e judiciário em cada uma dessas instâncias. O judiciário municipal não existe, o judiciário é só estadual e não é, mas os outros poderes você tem em todas essas instâncias, tá? Então você tem Constituição dos estados, né? Você tem leis orgânicas das cidades, e essas leis, esses espaços legisladores, né, esses espaços de criadores de regras e tal, eles se interconectam. E aí existe uma hierarquia entre essas conexões, porque imagina que você tem lá na Constituição, né, na Constituição está dizendo que, por exemplo, o racismo é inaceitável, todos os cidadãos são iguais e tal. E aí você tem uma cidade lá, sei lá onde, que tem na sua Constituição lá dizendo que negro não pode, no estado, né, dizendo que negro não pode ficar no mesmo restaurante que um branco. Nos Estados Unidos, que é um sistema federalista, eles dizem que essa lei tem que ser respeitada porque dá conta de um interesse da cidade. Obviamente que eu estou pegando um caso meio complicado, hoje em dia ninguém aceita mais o racismo, mas várias leis que muitas vezes são contrárias lá nos Estados Unidos, a leis federais e tal, acabam tendo alguma validade nos locais onde elas são organizadas, porque você acaba dando importância à participação política desses indivíduos. No Brasil, não. No Brasil, você tem uma hierarquização de cima para baixo. Então, as leis federais têm precedência, a Constituição tem precedência, e assim vai descendo, tá? O que aconteceu? O STF é o órgão que é a instituição brasileira que define efetivamente a validade das leis, a validade dos atos, né? Em última instância, ele é o que diz efetivamente se alguém está fazendo certo conforme a Constituição ou errado. A gente não vai entrar nessa discussão se eles fazem certo isso, se não fazem, eu estou só dizendo a função deles, tá? Quando o Bolsonaro começou a não fazer nada durante a pandemia, literalmente não fazer nada, deixar as coisas acontecerem, vários setores desses poderes menores, estados e municípios, começaram a se apavorar. Porque, veja, na nossa Constituição, a saúde ela tem que ser garantida essencialmente, primordialmente, pelo Estado. E a União ela é só complementar, ou às vezes até suplementar, né? Então, quem gasta com os hospitais mesmo, constrói o hospital, tem que fazer funcionar, tem que pagar médico, tem que pagar, na sua imensa maioria das vezes, são os estados. E aí a decisão do Bolsonaro de não fazer absolutamente nada com a pandemia estava superlotando os estados. Os estados não estavam conseguindo dar vencimento, médicos estavam sendo mortos, hospitais estavam sendo atacados, o número de mortos estava... Lembra que chegou uma época no Brasil que a gente não tinha nem onde enterrar as pessoas, lembra? Os cemitérios lotados. E aí esses entes federativos menores, estados e municípios, começaram a tomar decisões contrárias à decisão do Bolsonaro. O Bolsonaro não tomava decisão nenhuma, e aí uma determinada cidade ia lá e declarava lockdown. Não, aqui nessa cidade nós vamos declarar lockdown por 6 dias, 10 dias, 15 dias, e assim vai. E o Bolsonaro começou a se enlouquecer com isso, e o Bolsonaro queria não só que ele não estava tomando nenhuma decisão, mas ele queria que ninguém no Brasil fizesse absolutamente nada de diferente do que ele estava fazendo, que era nada. Basicamente nada, era dar cloroquina para as pessoas. E aí ele começou a atacar essas cidades, começou a entrar na justiça contra elas, começou a ameaçar prefeitos, ameaçar governadores, começou a fazer um estardalhaço todo, e essa questão foi parar no STF. O STF tinha que decidir. E o STF decidiu, é importante as pessoas saberem disso, o STF decidiu que tanto a União quanto estados e municípios têm poderes para decidir sobre as relações de saúde dentro da sua região. Então, o que o STF diz? Se o Bolsonaro quiser agir, ele pode. Se o Bolsonaro não quiser agir, ele pode pela lei.
Agora, se os estados quiserem agir e o Bolsonaro não, os estados também podem. Se os municípios quiserem agir, mesmo que a União não queira, eles podem. Então, se o Bolsonaro quiser declarar um lockdown, ele pode. Era isso que o Bolsonaro disse, é que o STF disse, pode. Se o Bolsonaro quiser dar teste de graça para todo mundo, ele pode. Agora, mesmo que ele não faça, se uma determinada cidade, um prefeito decidir que vai fechar em lockdown, ele também pode. O que o Bolsonaro queria era proibir estados e municípios de tomarem qualquer decisão que não fosse exatamente aquela que ele, Bolsonaro, tinha tomado, que era não fazer nada. E aí o STF foi lá e disse que só que eles falam numa linguagem jurídica, né? Que as competências são complementares entre os entes federados, ou seja, a União, os estados e os municípios todos têm competência para baixarem normas com relação à saúde pública. Isso não impedia o Jair Bolsonaro de agir de maneira nenhuma. Ele não agiu porque ele não quis, porque ele tinha uma estratégia de enfrentamento da pandemia que era deixar a galera morrer. Isso simplesmente permitiu que prefeitos e governadores pudessem tomar as medidas que julgassem mais corretas para cada lugar. Então teve prefeito que seguiu a regra do Bolsonaro e não fez nada, e teve prefeito que saiu fazendo lockdown, que distribuiu kit, que trabalhou, que não sei o quê. E depois disso tudo acontecer é que nós vamos julgar a quantidade de mortes para um lado e para o outro. E os números hoje mostram efetivamente que quem agiu corretamente, quem trabalhou na pandemia para diminuir o número de mortes, saiu melhor. Agora, depois disso, o Bolsonaro pegou essa decisão do STF para dizer que o STF tinha proibido ele de agir. Não, na realidade, o que o STF fez foi permitir os outros agirem caso o Bolsonaro não fizesse nada. Como ele, Bolsonaro, não fez nada, os outros saíram agindo. Agora, de novo, né? Ele joga a culpa sempre nas costas dos outros, e o gado que vota nele, que é uma galera que, às vezes, gente, não é nem que eles queiram apoiar o Bolsonaro, é que eles não têm conhecimento de absolutamente nada. Você explicar esse tipo de coisa que eu expliquei aqui para vocês já é complicado. Imagina você explicar isso para uma criatura... E não é nem assim, não tem estudo. Às vezes tem estudo, às vezes é um advogado, às vezes é um dentista, mas é uma criatura que é uma anta, uma criatura que não tem a mínima noção do que é o Brasil. Ele simplesmente não entende isso. E aí, nessa falta de conhecimento, nessas coisas todas, é que o Bolsonaro vai se criando, né? Então, não, o STF não proibiu o Bolsonaro de fazer absolutamente nada, só permitiu que os outros entes federativos pudessem fazer caso o governo federal não agisse, né? Então, em cada lugar, cada um fez as suas escolhas, e depois cabe, nas próximas eleições, cada um dos eleitores fazer um julgamento correto de como o seu prefeito e o seu governador agiram durante a pandemia, como é que eles funcionaram. O Bolsonaro vai pagar por isso já na eleição de 2022. Não vai pagar na CPI, viu, gente? A CPI não vai fazer nada, mas a eleição de 2022 ele vai pagar por isso. Tá? Então, eu não sei se tem um jeito mais fácil de explicar isso, mas era legal isso chegar aos ouvidos das pessoas e vocês terem isso como argumento, caso essa discussão venha a aparecer. Tá?